Muito boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui e poder me dirigir a vocês que têm acompanhado aí as aulas da Academia Bíblica. Hoje nós temos mais um desafio, que na verdade seria o desafio da semana passada, mas como houve problemas técnicos, então nós estamos fazendo a aula da semana passada apenas hoje. Na verdade, todos os slides estão prontos, apenas a voz que deu problema. Para que vocês não fossem prejudicados, eu preferi esperar e arrumar aqui o microfone. E hoje nós vamos falar sobre excelência e trabalho. Você não pode perder o fio da meada. Nós estamos aqui construindo juntos o caminho da excelência. Entendemos já o que é excelência, já conceituamos. Excelência pode ser entendido por elevação, lugar elevado, ou até mesmo colina, né? Nós falamos sobre isso lá atrás, na nossa primeira aula. No entanto, muito embora a palavra excelere do grego do latim, perdão, fale sobre excelência como superioridade, esse não é o caminho que nós temos traçado. Nós temos falado não de superioridade, mas de excelência, de superação de si mesmo, para alcançar uma vida padrão, um padrão mais elevado. E nós entendemos que esse padrão mais elevado é um padrão de Deus. Nós falamos a partir de Daniel capítulo 5, versículo 12, onde aparece a expressão: Daniel tinha um espírito excelente. É sobre isso que nós vamos continuar a falar, sobre excelência, mas agora trabalhando a questão do trabalho. E aqui nós vamos entender que, aliás, já tenho aqui um desafio para nós aqui, falando sobre trabalho, que é esta declaração desse teólogo alemão. É melhor falar teólogo alemão do que pastor alemão, né? Então, teólogo alemão, Jürgen Moltmann, que é o teólogo da teologia da esperança. Moltmann diz assim: a criação é obra da humildade divina. Bonita essa expressão. A paixão do amor é em si mesma o mais elevado trabalho divino. Não é apenas fazer por fazer. Deus não fez por fazer. Deus colocou amor naquilo que ele fez. E aí esta é a expressão mais elevada do trabalho. Então nós começamos com essa declaração de Moltmann. Queridos, o trabalho já foi vítima de muitos preconceitos e injustiça. Por quê? Porque inadvertidamente muitos teólogos começaram a associar o trabalho ao pecado original de Adão e Eva. Nós vamos entender que a origem da palavra, ela indica sim uma dificuldade, mas é apenas o conceito desta palavra. Porque trabalho vem do latim, trepalium é a palavra, que sugere para nós instrumento de tortura ou castigo pesado. Muito embora este seja o conceito no latim, não é esta ideia de que o trabalho ele é
realmente uma tortura ou um castigo de Deus. Nós não entendemos isso. Então, muitos teólogos, tentando explicar a questão do trabalho, associaram o trabalho a pecado, a castigo, associaram o trabalho a tortura, a alguma coisa, algum instrumento de tortura e tudo mais. Agora, quando a gente vai olhar para o relato bíblico, para o texto sagrado, fica muito fácil a gente perceber que o trabalho sempre existiu, mesmo antes da queda. Deus abençoou o trabalho das mãos do ser humano. O que aconteceu é que depois da queda, o trabalho ficou penoso. Agora, nós iríamos nos fatigar. Agora, depois do pecado herdado de Adão e Eva, além do trabalho ser penoso, nós iríamos empreender muito esforço para poder executar o trabalho que nós precisamos executar. E aí a gente vai ver na sequência de toda a obra da criação acerca disso que eu estou falando. Jesus, ele é autor de uma das afirmações bíblicas mais emblemáticas e contundentes acerca do trabalho. Lá em João capítulo 5, versículo 17, Jesus ele faz uma declaração. E a declaração que o Senhor Jesus faz é esta: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E aí nós temos mais certeza ainda de que trabalho não é maldição. Trabalho é bênção de Deus para a nossa vida. Trabalho não é tortura ou castigo, mas trabalho é oportunidade e privilégio. O trabalho já foi vítima de muitos preconceitos e injustiça. E aí eu falei dessa definição do latim trepalium, né, que sugere ser instrumento de tortura ou castigo. E aí a gente vai entender que não é nada disso, que o trabalho é o contexto básico da nossa espiritualidade e de nossa participação ungida pelo Espírito na obra de Deus. Quem trabalha coopera com Deus na ordem do caos que ameaça a vida. Esta é a realidade. E aí, meus queridos, eu gostaria, aqui é a afirmação de Jesus, né? Eu gostaria, tem uma declaração do Eugene Peterson, que diz que o trabalho é o contexto básico da nossa espiritualidade e nossa participação ungida na obra de Deus. Também citei já esta frase. E aí eu falei que quem trabalha com Deus na ordenação do caos, né, coopera, aliás, quem trabalha coopera com Deus na ordenação do caos que ameaça a vida. Deixa eu seguir aqui. E aí eu gostaria de, a partir de então, trabalhar duas grandes verdades sobre o trabalho. São duas verdades que nós encontramos a partir dos escritos bíblicos, a partir de uma verdade bíblica. E é isso que eu pretendo falar agora. Primeiro é que trabalhar significa amar e servir. Então, se alguém perguntar para você algum dia, o que você entende por trabalhar, por trabalho ou trabalhar, você vai dizer exatamente isso, que trabalhar é amar. E não só amar, mas trabalhar é também servir.
Esta resposta, por sua vez, revela-se compromisso com o Criador, com a criação e a criatura, pois nada tem a ver com as demandas egoístas por resultados ou produtividades predadora. Muito embora a gente saiba disso, muito embora você que tem o seu trabalho, trabalha na sua empresa, você sabe o quanto que você é cobrado por produção, por produzir mais, por apresentar resultados e tudo mais, esta demanda egoísta do mercado, nós precisamos entender que o trabalho é amar e servir. Por mais que me cobre, por mais que tudo isso seja pesado, eu entendo que trabalhar é uma oportunidade de cooperar com Deus na sua obra de restauração do caos. Quando você traz isso para o seu coração e para a sua mente, por mais difícil que seja o seu trabalho, ele não vai te adoecer, ele não vai lhe causar maiores problemas na sua saúde psíquica, na sua saúde mental e até na sua saúde física, porque muito embora você seja cobrado, você faz, mas faz por amor e porque você tem esse coração para servir. É isso que nós precisamos entender. E aí nós vamos perceber que quem responde a Deus apresenta-se como servo. Diante de Deus, nós somos servos. E diante da criação e também das criaturas, nós trabalhamos com amor para cooperarmos com o Criador em todas as coisas. É esta a declaração de Jesus: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, meus queridos, o trabalho deve ser exercido primeiro com amor. Muito embora você seja capacitado, tenha estudado, se preparado, tenha as ferramentas necessárias para executar um bom trabalho, a primeira coisa que nós precisamos entender e ter é o amor. Amor, e nós vamos entender que tanto o amor quanto o serviço, eles são coisas indissociáveis. Então, meus queridos, eu espero que você esteja entendendo o nosso propósito aqui acerca de falar do trabalho. Quem entende o trabalho dessa forma anda a passos largos para uma vida excelente. É aquela pessoa que rompeu com a linha da mediocridade e caminha a passos largos para uma vida excelente. Então nós precisamos entender que, vencidas então a arrogância do trabalho em nome dos próprios interesses e a violência de quem explora o meio ou o próximo para conquistar resultados mesquinhos e egoístas, o trabalho ele surge como espaço para atuação no mundo em nome de Cristo e no poder do Espírito, e tudo isso para a glória de Deus. Ninguém é melhor que ninguém, pois toda capacitação vem do alto e se manifesta em abundância de dons espirituais, aos quais se complementam nos relacionamentos de amor que celebramos no corpo de Cristo. É isso que nós precisamos entender. E aí, o segundo tópico da nossa aula
é que trabalhar é obedecer e testemunhar. Então nós falamos do trabalho ligado ao amor e ao serviço. Agora o trabalho ligado à obediência e ao testemunho. São dois pilares importantes para a nossa vida. Deus fez o homem e o colocou no jardim para que cultivasse e guardasse. Deus chamou Noé e mandou que Noé construísse uma arca. Deus orientou Moisés a contar com o trabalho de artífices, carpinteiros e tapeceiros na construção do tabernáculo. O mesmo seria dito a Salomão. Bom, a história da salvação não foi escrita apenas com a participação de sacerdotes e de profetas, mas também com a contribuição de todos que compreenderam que suas profissões eram instrumentos para o serviço do Senhor. Então, quero dizer isso para você, que a sua profissão, ela contribui para minimizar ou para caminhar com Deus na ordenação de todo o caos. E ele é instrumento a serviço de Deus. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. E aí nós falamos sobre isso. E eu gostaria então de ler para nós agora, para encerrarmos já, dois versos. O primeiro está em Atos 18, de 1 a 4, que diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Atos 18, de 1 a 4, aqui exatamente para falar nesse ponto em que Paulo e seus amigos, eles tinham uma profissão. Eles entendiam que trabalho é algo divino e trabalhavam nessa profissão confeccionando tendas. Eu quero dizer para vocês também que até isso já se tornou até uma brincadeira recorrente no meio pastoral, né? Das pessoas perguntarem para o pastor se, além de ser pastor, ele trabalha. Então, meus queridos, é claro que o labor pastoral, a vocação pastoral, ela é um trabalho excelente, de excelência. É um trabalho que se faz para Deus. E todo trabalhador, conforme a própria palavra diz, ele é digno do seu sustento. Então, há pastores que trabalham como eu de tempo integral na obra. Dedico 24 horas do meu tempo para o Senhor no trabalho, glorificando o nome dele, atendendo as pessoas e tudo mais. Há já outros pastores que trabalham de tempo parcial, tem o seu emprego aí, tem o seu emprego formal, vai lá, bate ponto, faz tudo direitinho e depois ainda exerce a função pastoral. Tudo isso é perfeitamente bíblico, não há nada que condene esse tipo de situação. Apenas estou dizendo isso para que os irmãos entendam que todo labor pastoral constitui-se num trabalho para Deus. E aqui nós temos 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 6 até 10, que diz assim, Paulo está dizendo: irmãos,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Isso pega, viu? Paulo está dizendo, afaste dos preguiçosos, se afastes daqueles que não querem trabalhar. E aí Paulo vai dizer exatamente isso, daquele que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Paulo está dizendo, eu ensinei sobre isso, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado de vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Essa é uma dura palavra do apóstolo Paulo, mas ele vai dizer o seguinte, vai fechar dizendo o seguinte: não que nós éramos obrigados a trabalhar para o nosso sustento, nós fizemos isso para não sermos pesados demais para vocês. E aí nós trabalhamos num trabalho comum, né, fazendo tendas, para que a igreja não viesse a, de alguma maneira, sofrer para manter o sustento pastoral de Paulo e também dos seus obreiros. Mas Paulo está dizendo, não que eu fosse obrigado, eu fiz isso para se tornar um exemplo mesmo de todos vocês. E especialmente nessa igreja de Tessalônica, estava tendo rumores de que Jesus já estava voltando. Então as pessoas estavam parando de trabalhar, porque vou trabalhar para quê? Jesus está voltando, então vou parar, só vou esperar Jesus voltar e vou subir com ele para os ares, né, para o céu. Então, meus queridos, havia esse testemunho e Paulo está falando exatamente, se você não quiser trabalhar, então você não vai comer, porque havia muitas pessoas ociosas no meio destes crentes de Tessalônica. E aí, meus amados, para que nós encerremos aqui a nossa aula de hoje, aqui é o versículo que eu acabei de ler, né? Para que a gente encerre, eu quero dizer o seguinte: o cristianismo, ele restaura a dignidade do trabalho e faz do trabalhador um cooperador com Deus para ordenar o mundo e abençoar as pessoas. E cristão que é cristão não foge ao trabalho. Deus assim nos abençoe.